Sejam bem-vindos a mais um Matando a Pia, o programa de curiosidades do Roda Quadrada. E hoje é o programa especial 75 anos da Mulher Maravilha. Estamos começando mais um Matando a Pia, eu sou Marcos Gouveia e hoje contando com a participação super especial de Carol Juliano, que integra o Roda Quadrada a partir de agora. Carol, então, 75 anos da primeira aparição da Mulher Maravilha nos quadrinhos, que aconteceu em dezembro de 41. Então, não tem como falar da Mulher Maravilha sem antes falar do criador dela, William Marston, que era um psicólogo, inventor e escritor. E uma vez ele chamou a atenção do Max Gaines, que era o editor de duas revistas que se tornariam a DC Comics. Porque uma vez ele deu uma entrevista falando sobre o potencial educacional dos quadrinhos. E o Marston, ele era casado, mas ele vivia numa relação bigâmica, né? Sim, ele morava com as duas mulheres dele e com os filhos. Nossa. Inclusive, uma dessas mulheres inspirou a criação da Mulher Maravilha. Exatamente, até ela teve uma frase, né, que ela comentou assim, ao invés de você criar um super-herói, vamos criar um super-herói diferente, que ele não vai lutar através dos punhos ou da violência, né, mas que ele utilizaria aí o amor para poder vencer. Porque ele falava que as mulheres deveriam dominar os homens, porque os homens não têm amor suficiente no coração para dominar o mundo. E é engraçado porque o Marston, ele foi o inventor, né, de um protótipo que seria aí o detector de mentiras. Exatamente, ele falava que as mulheres, elas eram muito mais honestas e mais confiáveis do que os homens, e elas tinham uma capacidade de governar muito melhor do que os homens, com essa superioridade delas, assim dizia ele, né? Bom, e não tem como também falar da Mulher Maravilha sem inserir ela no contexto que estava acontecendo na época, que era a Segunda Guerra Mundial. Que era a época que os homens estavam saindo das casas deles para participar do exército, ou seja, as mulheres estavam começando a ocupar o espaço deles no mercado de trabalho. E tudo que acontecia na vida real refletia nas HQs, né? Inclusive a inspiração do desenhista, né, da Mulher Maravilha, que é o Harry George Peter, ele foi inspirado nas pin-ups das revistas americanas. Exatamente. E voltando ao assunto da guerra, 30% do material enviado para os campos de batalha eram gibis, ou seja, tinha uma importância enorme. Então as histórias começaram a ter mais ligação com a guerra. Por exemplo, tem uma história que o Batman e o Robin estão entregando armas para a linha de frente do exército. E tem uma capa da Mulher Maravilha, que ela está jogando uma bola de boliche em 3 pinos, que era a cabeça do Hitler, do Hirohito e do Mussolini. Exatamente. E é muito engraçado isso, né? Que um pouco depois, algumas capas foram refletindo o fim da guerra, né? Exatamente, porque quando terminou a guerra, os homens voltaram para casa e voltaram para o serviço deles, ou seja, as mulheres voltaram a ser donas de casa. E tem uma capa que é engraçado, que é o Steve Trevor voltando, né? E ele segurando a Mulher Maravilha nos braços, né? Tipo, uma super-heroína está sendo segurada pelo marido dela. Ela está voltando. Exatamente, o patriotismo americano fica exacerbado. E essa foi uma época que as HQs dela estavam voltadas mais pro romance dos dois e não pros poderes dela, né? Exatamente. Pro poder, né? O simbolismo feminino que ela tinha, Exatamente. né? E aí, isso em 66, 69, começa uma nova linha de HQs dela, que a Mulher Maravilha, ela perde seus poderes, né? As Amazonas, elas deixam a Terra, elas vão para um outro universo, deixam de proteger a Terra, e ela perde seus poderes. Ela abdica dos poderes dela, ela se casa com Steve e vira uma mulher, né? Normal, do dia a dia, da contemporaneidade, e aí ele morre. Ele morre, ela fica sem lei, sem documento, sem casa, sem nada. E aí ela começa a fazer o treinamento de artes marciais com o Xing lá, que morre também depois. E aí até que houve um rebuliço grande, porque teve uma revista feminista na época, que ele publicou na capa uma foto do primeiro uniforme da Mulher Maravilha, questionando e criticando por que ela tinha perdido os poderes, né? A partir do momento que essa revista foi publicada, a DC voltou atrás e voltou a trazer os superpoderes da Mulher Maravilha. E quais que eram os poderes da Mulher Maravilha? Gente, a Mulher Maravilha é muito apelona, cara. Porque assim, falava-se, né? É um super-herói que ela não vai usar a violência, ela só utiliza pra proteção, autodefesa, do amor, mas tipo, ela é muito apelona, né? Você não ganhou o poder porque um inseto te picou, alguma coisa assim. Ela é tão apelona que eu preciso ler pra vocês os poderes dela. Ela ganhou os poderes porque, né, na Ilha Paraíso, né, da Rainha Hipólita, ela recebeu os poderes dela das divindades do Olimpo. Então, simplesmente, olha só os poderes que ela recebeu. Primeiro, eu falei primeiro,
Ela recebeu a sabedoria da Atena, a velocidade de Hermes, a força e poder do Demétrio, beleza e coração da Afrodite, os olhos de caçador e a cura acelerada do Artemis, afinidade e imunidade do fogo de Hefesto, a habilidade de nado de Poseidon, a herança de semideus e a capacidade de voo de Zeus. Só isso? Só isso. Faz nada. Mas ela utiliza o amor, tá, gente? O amor pra vencer. Exatamente. E uma coisa engraçada é que o Laço da Verdade, né, que também é inspirado nessa coisa do detector de mentiras, né, do Marston, os inimigos que eram laçados no final dos episódios, né, eles falavam a verdade, eles tinham um momento de redenção, que eles podiam repensar os seus erros, repensar a sua vida a partir do momento que eles se redimiam, exatamente. E as armas da Mulher Maravilha, né? A gente fala dela que as armas dela são coisas muito fortes, né? A gente fala dos braceletes, né? Que repelem, nossa, o jato invisível, né? Mas pra que você quer um avião? Você voa. Ué, você dirige? Ué, não tem nada a ver. E aí ela tem os braceletes, o laço da verdade, o escudo, a espada, a tiara. Tem alguns momentos que ela utiliza essa tiara como um bumerangue, acho que no seriado ela utiliza isso. O jato invisível, tem um momento que em algumas HQs, que ela tem até o brinco dela, ela podia utilizar para poder respirar debaixo d'água. Então, assim, é uma infinidade de armas à disposição dela, né? Você falou em seriado, eu lembrei daquele protótipo, né, de seriado que teve dela em 67. Que ela era toda desajeitada e ela tinha uma roupa de plástico. É meio ridículo, porque assim, era uma Mulher Maravilha que foi de comédia, era um seriado que ela era desajeitada, usava óculos, e o protótipo do episódio, assim, ela tá com medo da tempestade, ela mora com a mãe dela, e ela olha pro espelho, se torna Mulher Maravilha, e depois ela vai pra fora, assim, começa a voar, batendo o pezinho, assim, vai voando pro céu. Vocês precisam assistir, gente, é divertido. E em 74 também teve um filme excelente, que era a atriz era uma tenista, na verdade ela nem era uma atriz, né? Ela usava um macacão, ela não tinha poderes e ela era loira. Foi uma crítica. Ou seja, não era Mulher Maravilha. E essa foi a crítica, né? Porque cadê a Mulher Maravilha? Não tem nada a ver com ela isso aqui, né? Nada. E aí na sequência desse filme, né, para tentar reverter um pouco as questões, veio o seriado, né, de 75 a 79 com a Linda Carter, né, que é um ícone assim, né, do simbolismo feminino e uma deusa, né, linda. Maravilhosa. E os uniformes dela, né? Porque antes ela usava um short muito grande, parecendo tipo jogador de futebol, e na época ainda foi polêmico. Por usar coisas mais curtas, né? Exato. Em 41, 45 a gente pensava. Mas com o passar dos anos o uniforme dela foi só diminuindo, até chegar hoje em dia que tá bem cavadinho, né? E ela teve uma época que ela deixou de usar as botas, começou a usar sandálias gregas, né? De inspiração na mitologia Foi em grega. 49, 50, né? Mas não foi pra frente, ela voltou a usar as botas, né? Perdeu o salto em alguns momentos, né? E as cores sempre se mantiveram, né? O desenho da águia, né? O azul. E as estrelas da bandeira no short. Exatamente. O desenho da águia foi mudando, ficando mais fino, mais elegante, até formar o W na década de 80. Exatamente, que aí apareceu o símbolo dela e começou a ser utilizado. Depois fizeram uma mescla com a águia também, né? Estilizar. A década de 80 também o cabelo dela cresceu, ficou mais encaracolado, compridão, né? E uma coisa engraçada é que no início da década de 90, né, houve uma queda nos quadrinhos, né? Houve uma diminuição das vendas de quadrinhos, e aí o que eles fizeram? Diminuíram a roupa da Mulher Maravilha. De repente já estava usando um maiô meio cava-funda, assim, claro, e aí só foi diminuindo. Essa solução de Mas eles tiveram as variações, né? Mais no meio de 95, 96 veio um uniforme preto, né, que ela usava umas luvas pretas, uma jaquetinha azul, que tinha uma inspiração meio policial que as pessoas criticaram na época. Nada a ver. O que você achou, Rafa? Nada a ver, nem reconhecer ela, né? Não tem nada a ver as cores, nem... Não tem nenhum elemento, né? Não. E aí foi evoluindo até que 2000, 2010 veio um uniforme, que é uma calça legging preta. Adoro aquele uniforme, que ela tá com um coletinho, né? Um bolerozinho assim, né? Mas ninguém gostou. Deve ser porque... não tinha as cavinhas. O maiozinho, né? E aí depois a gente chega em 2016 com a nossa linda Gal Gadot, com o seu uniforme meio super amazona, que meio ainda armadura. foi criticado porque lembra o uniforme da Xena. Princesa Xena de 90 e poucos também, né? É verdade, faz uma certa relação. Enfim. E aí, assim, a gente voltando assim, nesse momento da contemporaneidade, é bacana a gente falar que nesse ano, né, por ser aniversário dela, ela foi nomeada embaixadora da ONU, né, no programa de empoderamento das mulheres e meninas aí
das Nações Unidas, né? E entre vários possíveis personagens ou personalidades que podiam ser escolhidas como o representante dessa campanha que vai ser feita durante todo esse processo, um personagem fictício foi escolhido para poder fazer. Tem o Dia da Mulher Maravilha, né? Que é dia 21 de outubro. Foi o dia dessa... Não, a solenidade foi agora. Foi em outubro, né? A solenidade, exatamente. E aí essa solenidade, a Linda Carter estava presente, a Gal Gadot também estava presente. Houveram manifestações de pessoas que estavam achando um absurdo o personagem fictício ganhar, ser o representante, né? Que vai levar essa campanha para frente. E aí vamos aguardar o filme, né? Tô ansiosa, e você? Nossa, muito. Junho de 2017, com dobradinhas aí de Liga da Justiça, parte 1, parte 2, parte 3, 4, 5, 6. É o ano de gastar dinheiro, né? Exatamente. Bom, pessoal, nosso programa chega ao final, então. Se você gostou, curte o nosso vídeo, acompanhe o nosso canal Roda Quadrada Oficial e as nossas redes sociais, Facebook e Instagram. E um agradecimento especial ao Armazém Frida, que disponibilizou um espaço aqui pra gente gravar. E a Bem Feita Almofada, que está compondo o nosso cenário. Obrigado, pessoal. Até o próximo vídeo. Obrigada. Pessoal, então a gente chega no final do... Errou! Nosso programa chega ao final, então. Se você gostou do nosso vídeo, curta... Errou! Roda Quadrada Oficial. E Ninguém acertou!